Futebol sem bola, avião sem asa, fogueira sem brasa, Romeu sem Julieta. O presidente da Conmebol tinha milhares de analogias para usar quando ele foi falar sobre Libertadores sem clubes brasileiros. Só que logo quando o assunto da vez é o racismo, 2 semanas depois de um jogador brasileiro sofrer racismo numa competição da Conmebol, Libertadores Sub-20 como foi com o Luigi, o cara que tá num cargo altíssimo, seríssimo, faz uma analogia bizarra como essa, que tá aparecendo agora aí pra vocês. Libertadores sin equipo brasileiro. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Me desculpa, ou o cara é sem noção, muito sem noção, ou foi um cara totalmente mal intencionado no que ele falou. Eu particularmente penso isso, esse é um dos assuntos aqui do vídeo, isso e um pouquinho sobre os grupos da Libertadores, tá bom, galera? Vamos sem enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, galera. Só para começar, eu queria agradecer muito a nossa meta de 100 mil inscritos que foi batida. Eu prometi sortear 5 camisas do São Paulo e a gente vai fazer isso na terça-feira que vem. Anotem, terça-feira que vem, às 6 horas da tarde, tá bom? Combinado? Às 6 horas, terça-feira, vai ter um sorteio aqui, uma live no canal, uma live curta, 6h30, vai, melhor para todo mundo. 6h30. Bora lá, sobre os assuntos. Cara, primeiro sobre isso que eu falei. Tem muita gente falando que é mimimi. E eu sou um cara que vocês sabem, gosta da zoeira, cara, zoou todo mundo, brinco. Não é mimimi, cara, não é mimimi, não é. Um cara que tá num cargo alto pra caramba, num cargo altíssimo da Conmebol, o presidente da Conmebol, o cara nunca poderia ter falado algo como isso. Nunca, cara, porque dá margem pro torcedor do Cerro Porteño, que tem um monte de racista babaca lá, por exemplo. Perdão o palavreado aqui, mas é o que são, porque você vai ver nos comentários do Cerro, é só coisa de macaco pros brasileiros. É isso, os caras são xenofóbicos, são racistas, os caras são, muitos torcedores são. Aí dá margem para esses caras acharem que o presidente da Conmebol chamou de chita, os caras são macaco mesmo, porque a chita é a macaca, é a chimpanzé no filme do Tarzan. Dá essa margem, cara, dá a margem para a galera pensar, e se o presidente da Conmebol falou, o que o torcedor racista do Cerro Porteño, que tem alguns, vão falar? O que o torcedor argentino, que muitas vezes faz gesto de macaco pro brasileiro no estádio, vai falar? Pô, se o presidente da Conmebol pode, eu também posso. Então, cara, um absurdo pra mim a falar dele, não é mimimi. Mas, Gabi, mas você entendeu a analogia, cara. Entendi, claro que entendi. De que o Tarzan e a Chita são inseparáveis, não dá pra... Só que, cara, sem noção total, cara. Talvez não tenha sido na maldade, mas é um baita cara sem noção. Um cara que talvez não esteja preparado pra ser presidente da Conmebol. Eu particularmente penso isso. O cara pra ser presidente da Conmebol tem que ser sério. E pra mim uma fala dessa mostra que o cara não é sério. Tá bom? Sobre esse assunto é isso e bora falar um pouquinho sobre os grupos também. O São Paulo caiu num grupo que tem que passar, na minha opinião, em primeiro. O grupo não é fácil, daqueles nossa, mas é um grupo tranquilo. Palmeiras e Flamengo caíram nos grupos mais fáceis, na minha opinião. Para mim o do Flamengo mais fácil que o do Palmeiras, vou explicar aqui. Botafogo, grupo relativamente fácil também. Inter e Bahia, um grupo mais complicado. E o do Fortaleza também complicado. Bora falar sobre isso, tá aparecendo a arte agora pra vocês. Grupo do São Paulo pra começar. São Paulo, Libertad, Tajeres e Alianza Lima. Slavi, com quem que o São Paulo tem que se preocupar? Tajeres? Não, o Tajeres faz um péssimo campeonato argentino. Pra mim a preocupação do São Paulo tem que ser principalmente com o Libertad. Tá bom? Minha opinião é essa. O Alianza Lima, cara, passou do Boca, mas pra quem assistiu os jogos, não é um time tão bom, né, galera? Vamos convencer que foi muito mais um acidente ali de percurso, um gol perdido do Cavani que fez o Alianza Lima passar. Para mim, São Paulo tem obrigação, cara. São clubes que no brasileiro, por exemplo, brigariam na parte de baixo da tabela. Grande parte dos clubes, talvez o Libertad não, que faz uma campanha legal, só que é isso. Flamengo, cara. Flamengo, pra mim, que tá aparecendo aí pra vocês também agora, pegou o grupo mais fácil. Porque tem a LDU, que, ok, é um clube tradicional, difícil, só que depois é um Deportivo Táchira, ridículo, e um Central Córdoba também ridículo pro Flamengo vencer. E o Flamengo, pra mim, é o time que entra como favorito em todas as competições, porque é o melhor time do Brasil. O time mais bem treinado, com um bom jogador, Flamengo. O Flamengo é o time a ser batido no Brasil nesse começo de ano, tá bom? O Palmeiras enfrenta uma dificuldade pra mim, que é um pouco maior que a do LDU, que é o Bolívar, time do Grupo City, tá bem no boliviano, que também, claro, pelo amor de Deus, mas altitude, que sempre acaba prejudicando os clubes brasileiros. Pra mim é o único ponto que o Palmeiras pode se complicar. Sport Cristal, não acho que vai se complicar. Também o Cerro, não acho que vai se complicar, apesar de ter muito essa briga, né, com razão do Palmeiras com o Cerro, com a Conmebol.
por conta do caso de racismo, tá bom? Fortaleza agora. O Fortaleza pegou um grupo relativamente difícil, muito por conta do pote que estava o Fortaleza. Racing, difícil. Colo-Colo, sempre é um clube chato. Fortaleza e Bucaramanga. Vai ficar entre os três as duas vagas. Fortaleza, Racing e Colo-Colo. Eu acredito na classificação do Fortaleza. O Botafogo pegou Estudiantes, que aí é um time chatinho. Universidade de Chile, que também, cara, não acho que vai causar grandes problemas. Se bem que o Botafogo tá jogando nada, né, nesse começo de ano. E o Carabobo, que também é outro time que não vai causar problemas. Para fechar, para mim, o grupo da morte, Internacional, Atlético Nacional, Nacional e Bahia. Grupo difícil porque são quatro times bons no caso. E para mim o Bahia é um time muito bem treinado pelo Ceni, a massa e a torcida apoia muito. O Inter também é muito bem treinado pelo Roger, foi campeão gaúcho agora. E tem dois times chatos ali também, tá bom? Se eu fosse apostar na KTO, que é minha parceira, eu apostaria que São Paulo passa em primeiro, Palmeiras passa em primeiro e Flamengo passa em primeiro, além do Internacional. Não apostaria no Botafogo em primeiro, por conta do Estudiantes. Não apostaria no Bahia em primeiro e nem no Fortaleza, tá, galera? Meus palpites seriam esses em relação aos times brasileiros, tá? Aliás, se você for apostar na KTO, que é um site muito prático, fácil, sempre com muita responsa, tá? Porque a aposta esportiva tem lógica. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, só se for maior de 18 anos, hein? Um abração pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder deixar o like, ó. Terça-feira, às 6h30, live de 15 minutos para sortearmos as 5 camisas, tá bom? Tamo junto, é nosso, hein? Valeu!